cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Assim mesmo como você está sentado, vamos cantar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Que estão conosco. Essa questão do que eu era antes, eu não era, né? Eu achava que eu era. Mas eu não era feliz, achava que era bem sucedido, mas não era bem sucedido. Eu era um bicho. Que eu, de fato, era um lixo. Mas que eu sou um lixo que Deus ama. Só fazia o que eu queria, assim. Eu era do mundo. Era uma fase bem rebelde, assim. Eu era bem contra a vontade dos meus pais. Primeiro vem Deus, depois vem a esposa, depois vem os filhos, depois vem o trabalho. Se você inverter essa ordem, vai sangrar em algum lugar. Venho de uma família muito cristã, um pai muito cristão, muito fervoroso.
mas eu sempre estive distante de Deus. Tive algumas desilusões pessoais achando que era culpa da igreja ou do pastor. Antigamente eu também não estava nem aí para ninguém, não gostava assim de conviver com as pessoas porque eu achava que isso me traria muito problema. E eles insistiam muito para que eu também me fizesse no santo Oxum. Sempre achei que eu era muito importante para fazer tudo. Cheguei a delegar a conversa com Deus a meu pai e minha mulher por muitos e muitos anos. Eu comecei a participar também desses rituais, indo a festas de orixás, feitura de santo. Eu vivia achando que podia controlar a minha vida, controlar as pessoas à minha volta, podia ser a dona de tudo. Se você chegasse, na porta tinha um santo, Abaluei lá, na porta. E aí tudo foi ficando difícil, né? Toda a nossa vida. Morreu meu sogro, 2 anos depois morreu a minha cunhada, sempre no mesmo mês de junho. Meu contato com a IP Alpha foi muito interessante. Através de um casal de amigos. Meus amigos me convidaram para o Acampupa e isso é bem engraçado, que eu tenho um amigo que é ateu até hoje, né? O meu amigo teve que ir para o acampamento e ele não queria ir sozinho, então eu falei assim, então vou pegar o Marajó porque ele acredita em Deus e tal. E quando eu fui para o acampamento junto com ele, quando eu fui com ele para lá, tipo, eu vi outra realidade. Comecei a ler a Bíblia, comecei a me interessar mais. Eu comecei a melhorar o relacionamento com meu pai, com a minha mãe. Eu comecei a dar mais valor aos meus irmãos, à minha família em geral. E também comecei a fazer mais amizade, né? Eu comecei a falar com pessoas na escola, esse tipo de coisa. E tinha um porteiro que foi à nossa casa perguntar se nós queríamos, aceitava uma visita do pastor Carlos Alberto. Eu estava na minha casa e de repente um corre-corre na rua e vários membros liderados pelo pastor Hilder e pelo próprio Leandro vêm à minha sacada cantar um hino natalino, louvando a Deus. Que a gente costuma falar que nós não fomos atrás de Deus, Deus é que foi atrás da gente. Nós tivemos ajuda demais da igreja, em todos os sentidos, principalmente espiritual. Nós estamos normalmente no mundo colocado, num corre-corre, e a gente não sabe exatamente como se comportar em muitas situações. A igreja e a IP Alpha é muito importante, e foi muito importante na minha vida, exatamente porque ela me deu essa possibilidade de conhecer a vida e transformar a minha vida através da aplicação do Evangelho. E aí sempre falava com a Juliana, vamos procurar a Igreja Batista aqui de Alphaville. E aí saímos um domingo de manhã, procurando a igreja, colocávamos no GPS, procurávamos o endereço, andamos, passamos na porta da igreja umas 5 ou 6 vezes e não encontrávamos, não achávamos a igreja. Até um determinado momento a Juliana virou para mim dentro do carro e falou, vamos na Presbiteriana? Eu sei onde fica. Aqui perto de onde nós estávamos perdidos por aqui, e viemos. E Deus mostrou isso, mas que pela graça dele, ele ama essa pessoa que não merecia nada. Amar Deus acima de todas as coisas, ter fé, poder servir, poder ajudar os necessitados, Pai pelo Capriote, poder fazer missão, poder espalhar o evangelho para as pessoas que precisam. É uma mudança que ainda está acontecendo, ainda tem vários problemas, mas assim, com certeza, se eu olho para trás, eu vejo uma marca que a IP Alpha deixou em mim, na minha família principalmente. Só o Evangelho mesmo é que pode ensinar a gente a ser pai, a ser marido, a ser empresário. Hoje a minha família não é só meus irmãos e minha mãe, mas sim uma boa parte da igreja. Para nós é muito gratificante, é muito importante fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. Quando a gente pensa que pode viver o Evangelho sozinha, sem frequentar uma igreja, a
gente perde a melhor parte. Perde a parte da convivência com os amigos, a força da fé que eles têm e fortalecem a gente também. Perde toda essa alegria de louvar a Deus juntos e perde a oportunidade de crescer e fazer alguma coisa em relação àquilo que a gente sabe fazer e colaborar para a propagação da palavra de Deus. Então o futuro a gente está fazendo hoje. Então o nosso futuro é ter sempre em mente que nós podemos fazer alguma coisa melhor, que nós podemos trazer mais pessoas para a igreja, não para encher a igreja, mas sim para dar para essas pessoas uma possibilidade de conhecer quem é Cristo, conhecer o caminho da salvação e transformar essas pessoas em pessoas melhores e agregar a nós também e fazer disso um crescimento constante. É isso que eu acho que a gente tem que pensar como igreja. Jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. Oh, how he loves us so. Oh, how he loves us, how he loves us so.
Essa questão do que eu era antes... Olhares ansiosos se cruzam, mas talvez não se percebem. No meio de uma agenda lotada, quase não há tempo de olhar para o outro. A busca frenética pelo sucesso financeiro talvez seja um escape para quem busca ser aceito. Uma vida promíscua, irresponsável, talvez seja o reflexo de um coração angustiado. Nossos desafios diários são aliviados quando trocamos os nossos fardos com aquele que tem o fardo leve. Nossas dores são curadas por aquele que levou sobre o seu próprio corpo todas as nossas enfermidades.
A minha história está sendo conectada com a tua história. E isto é ser igreja. Há 25 anos estamos unindo história de pecadores. Somos alcançados por tão grande amor de Deus. Amor esse que enviou o teu próprio Filho para morrer por nós. Como podemos nós permanecermos os mesmos? Estamos há 25 anos acolhendo e amando, sendo parte da tua família. 25 anos conectando pessoas ao redor deste mundo, enviando missionários para que anunciem as boas novas por este mundo. 25 anos de muitas histórias. Histórias tão parecidas com a sua, pois afinal, esta aqui também é a tua história. A IP Alpha só é um lugar para você sentir de perto o amor de Deus, porque você está aqui. Você é a extensão dos braços de Deus neste mundo, e é com você que nós queremos comemorar os nossos 25 anos. Nós vamos cantar essa próxima canção junto com vocês, então se você pudesse colocar de pé.
pode agora erguer suas mãos e cantar. Eu nunca saberei. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar, eu vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Oh, oh, oh. Na, 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 Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo. Te agradecemos pela tua presença entre nós. E porque podemos ser igreja. Porque podemos viver em comunhão. Desfrutar do teu amor juntos, uns com os outros. Obrigado, Senhor, porque nós amamos ser igreja. Obrigada por esses 25 anos de história. Obrigado pelo que ainda virá, Senhor. Te pedimos que ainda fale aos nossos corações essa noite, nos ensine a ser uma igreja melhor, a ser um povo melhor, que te ama cada vez melhor e que te serve cada vez melhor. Fale conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Estamos caminhando para o final desse tempo de celebração. Ainda há algumas surpresas e que gostaríamos de que você celebrasse conosco. E a equipe de culto que tem pensado, sonhado, trabalhado arduamente
este espaço, esse templo, cada celebração, cada encontro, cada momento juntos, nos pediu que desse uma palavra à igreja sobre o que pudesse traduzir a visão que Deus nos dava do seu reino nesse lugar e a partir deste lugar. Eu me sinto privilegiado, e eu gosto de repetir isso muitas vezes, porque Deus me deu o privilégio, a graça, foi graça e é graça, de poder ter conhecido muito cedo a experiência de uma igreja, de nascer num berço onde os meus pais me levavam desde muito cedo à casa do Senhor, crescer como as crianças que estão no templo agora, cantar como elas, me tornar um adolescente com todos as suas nuances de transformação, com todas as suas crises, as suas perguntas, as suas dúvidas. Um dia ter sido impactado também como a história que particularmente ele escreve na vida de cada um daqueles que tem com ele um encontro para a salvação em Cristo Jesus. E um dia sentado num banco do colégio evangélico no qual eu estudava, o Senhor me chamou para que não somente aquela história continuasse de um garoto, de uma criança que nasceu num lar evangélico, mas para que ele escrevesse alguns outros capítulos de uma história absolutamente pessoal, a minha história com ele, a história que só ele poderia ter sonhado para mim. História que ele vai continuando a escrever. História que vai ganhando contornos, nuances, marcas que não são apagáveis, nem com o tempo, nem com as lutas, nem com os momentos de dor, de choro, de apreensões, de medos, mas que vai sendo escrita pela graça que sustenta, pela graça que edifica, pela graça que traz vida, como Ele prometeu em abundância. Nós completamos um tempo dessa jornada como igreja neste lugar. Que visões nós poderíamos ter, se não daquela que um dia Deus fez nascer no coração de um homem que está aqui entre nós e que nós honramos, amamos, que é o pastor Carlos Alberto, com quem Deus nos permitiu construir uma amizade, um amor em Cristo, sentir-se parte com Ele, da sua própria família, Ele da nossa, e juntos da família de Deus. Como eu poderia imaginar que aquele jovem seminarista saindo do seminário para pastorear, vindo de uma pequena cidade do interior, poderia ser agraciado com Deus do privilégio de estar e ser parte da igreja do Senhor Jesus aqui em Alphaville. Eu gostaria de continuar tendo essas visões de Deus, na doce e eterna compreensão de que nem meus olhos poderão ver, nem meus ouvidos poderão ouvir, nem o meu coração entender tudo aquilo que Deus tem preparado para mim, a história, assim como para a sua história. E eu amo ser surpreendido por Deus. A minha visão de reino, deste reino, do qual pela graça Ele nos fez e nos permitiu fazer parte, é aquele mesmo reino que Ele começou na experiência desde a sua primeira igreja, chamada Adão e Eva, quando Ele se reunia com eles todas as tardes, para estar juntos em comunhão, para estarem juntos em comunhão, de um povo difícil,
que, como os nossos primeiros pais, eu e você nos perdemos na desobediência e na queda. Um povo que chega a receber a presença deste Deus que decide habitar desde a eternidade, mas habitar entre nós em Cristo, ir à cruz por nós e por ela nos redimir. Esse mesmo Deus que em Cristo e na sua igreja, constituída nos primeiros séculos da era cristã, foi capaz de juntar gente, muitos deles perseguidos, reunidos às escondidas, como até hoje alguns irmãos ainda fazem neste mundo tido tão moderno, tão avançado. Aqueles primeiros, que diz o texto das Sagradas Escrituras, perseveravam na doutrina, na comunhão, na oração, no partir do pão, buscavam ter tudo em comum, buscavam ser contagiantes na sociedade em que eles viviam, porque contavam com a simpatia de todo o povo, pela maneira com que se amavam, com que serviam, e eram reconhecidos como aqueles que eram de Cristo. E o Senhor ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos neste caminho, encontrados nesse caminho da existência. Eu sonho sim com uma igreja que permaneça firmada na palavra de Deus, firmes na doutrina das Escrituras Sagradas como única regra de fé e de prática, que não se desviem dessa palavra nem para a esquerda nem para a direita, que tenham gozo, como nos lembrou o pregador da noite, em lê-la, nela meditar, ser por ela transformado, moldado no seu caráter, nas suas escolhas, nas suas decisões, nas suas atitudes. Eu sonho sim, que continuemos a ser uma igreja que ora, que se reúne para orar, que ora no silêncio e na particularidade da sua própria intimidade com Deus, mas um povo sim que ora e que vê a sua oração respondida, porque bendito seja o Senhor que não rejeita a oração dos seus. Eu sonho sim com uma igreja que tenha a alegria da comunhão, mesmo diferentes que somos, com características diferentes das nossas personalidades, mas que com todo o esforço que as nossas limitações permitem, haveremos de convergir em direção à cruz, e quanto mais perto dele, mais perto um do outro. Quanto mais amando um ao outro, mais demonstramos que verdadeiramente o amamos. Porque se não amamos ao que vemos e aquele a quem vemos, diz a Escritura, como podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos? E o ver o outro, e o amar o outro mesmo nas nossas dificuldades e diferenças, nos permita continuar a ser igreja neste lugar e aonde Deus nos levar. Eu sonho sim, de que o Senhor acrescente dia a dia aqueles que vão sendo salvos, como eu sou todos os dias, pela graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus. Se você é parte dessa história, na particularidade deste lugar, onde o Senhor nos chamou a ser Igreja Presbiteriana em Alphaville, eu quero me alegrar com você e dizer, vamos continuar juntos, suportemos-nos uns aos outros em amor, mesmo quando for difícil amar. Ame com a mesma generosidade, intensidade, magnitude, plenitude, abundância com que você e eu temos sido amados por Ele. Quando parecer difícil amar, lembre-se de quanto Ele o ama e o tem amado, e por isso tem cuidado de nós. Se você ainda não é parte dessa história, nós queremos fazer um convite a você nessa noite. O mesmo convite que foi feito a cada um daqueles que já creem,
para que você venha se somar a nós e fazer a história de Deus. Eu gostaria sim. Deus me deu o privilégio de chegar a Alphaville quando a avenida principal estava sendo asfaltada ainda. Ver as primeiras casas. Eu nunca imaginei que chegasse a esse tempo aqui ainda. Mas quanto mais este lugar crescia, mais o meu coração pulsava de saber que casas iam ser construídas. Mas casas não significam nada se não houver quem nelas habite. Famílias habitando casas dão forma e existência a elas. E meu coração pulsava por saber que Deus estaria traindo ali, aqui, a este lugar, a esta região, gente que haveria de conhecer o seu amor através da igreja do Senhor Jesus aqui, que Ele estava plantando, fazendo crescer. Bendito seja o Senhor, porque deu a cada um de nós aqui o privilégio de fazermos parte deste momento da história do amor de Deus nesta região. Se você ainda não faz parte dessa caminhada, o nosso convite é para que você venha e se some a nós. Vivamos esse amor com abundância. Essa igreja deseja ser sempre lugar para você, para sua família sentirem de perto o amor de Deus, através de um monte de gente imperfeita como nós, que adora um Deus perfeito em todas as coisas. Nós temos muito que agradecer, temos muito que celebrar. A particularidade, como vimos em alguns dos testemunhos, mas que estão aqui traduzidos no rosto de cada um de vocês, que tem sido igreja do Senhor Jesus na IP Alpha. Histórias tão particulares, mas tão edificantes e contagiantes, como só Ele mesmo podia escrever. Roteiros que ninguém, absolutamente ninguém podia escrever, como o amor dele é capaz de fazê-lo. Se some a nós, venha caminhar conosco. Não sei quanto tempo ainda eu e você estaremos. Não sei se no jubileu dos 50 anos, dos 100 anos talvez. Talvez Ele volte antes para buscar a sua igreja, que somos nós. Ou talvez Ele me chame ou chame à presença dEle, para sermos igreja eternamente com Ele. Que Deus seja glorificado em tudo que for feito aqui. Que Deus seja honrado com tudo que for feito neste lugar, para a glória do nome dEle. Então, somente dEle. Que Deus abençoe os seus líderes nesse lugar. Que Deus abençoe as nossas crianças, para que elas tenham na igreja, na IP Alpha, um lugar sadio para o crescimento da sua fé. E que a liturgia desses encontros continue nas nossas casas. Que cada adolescente encontre um ambiente saudável para o estabelecimento dos seus relacionamentos de amizade. Eles adoram andar em bandos. Que sejam bandos de Jesus neste lugar. Que os nossos jovens tenham essa energia contagiante. Eu me lembro quando os chamava para que nós iniciássemos o culto aqui à noite, há um ano atrás. Cuidado por alguns adultos, eles começaram a escrever este cenário, este lugar, este ambiente, a forma de acolhê-los, para que com excelência, e eu conheço muito de perto isso, com o que esses garotos e garotas têm feito, este lugar acontecer para a glória do Senhor. Deus seja glorificado na vida de vocês, jovens, e esse amor se torne superabundante a cada dia, em vocês e a partir de vocês. Nas famílias que Deus lhes permitir construir, edificar, que o nome dEle continue a ser glorificado. A nós, pais e mães, que Deus nos faça um testemunho vivo dessa graça de Deus para os nossos filhos, para os nossos relacionamentos. Que o Evangelho alcance essas famílias, estas casas, estes prédios. E que este lugar
continue a ser um lugar para você, para mim, para as nossas famílias sentirem bem de perto o grande amor de Deus. Vamos continuar sonhando os sonhos de Deus para este lugar e para as nossas vidas, e que Ele continue a ser glorificado em tudo isso.